25º dia em que estive trabalhando no escritório de contabilidade. São 50 dias e eu hoje estou chegando na metade desses dias. Cada um dos dias eu estou gravando em um único vídeo. Alguns desses dias, inclusive, em mais de um vídeo, porque às vezes o dia foi muito longo e eu não consigo relatar tudo isso numa única gravação. Bom, a que se refere essas rotinas que estou gravando aqui no canal? É uma playlist introdutória que estou produzindo, registrando nesse canal sobre a época em que estive no escritório de contabilidade estagiando. Então, no dia de hoje, ou seja, o 25º dia, que é o foco deste vídeo, aconteceu no dia 27/6/2023. Hoje, precisamente, é dia 8 de outubro de 2024, portanto tem mais de um ano. Preciso apenas dizer que este período que estive no escritório não foram 50 dias corridos, ou seja, dia 1, dia 2, dia 3, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não. Apesar de ter estagiado, eu apenas estive lá 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, por meio período. Porque o meu objetivo, quando entrei naquele escritório, era realmente ficar por um curto período para eu ter uma noção de como funciona, qual é o funcionamento de um escritório. Então, o contador, quando permitiu que eu lá estivesse, nesses 50 dias, que na verdade duraram meses, ele me colocou para trabalhar ou para aprender rotinas na área de contabilidade, ou então na área de escrituração. Um escritório de contabilidade ele possui algumas áreas, entre elas escrituração, ou seja, o famoso débito e crédito, os lançamentos contábeis, as informações iniciais de todo escritório de contabilidade. Tudo que existe no escritório só existe a partir de dados iniciais, que se transformam em informações, né? Que são os lançamentos, débito e crédito, os inputs de um escritório. Outras áreas dentro do escritório que eu não trabalhei são as seguintes. As principais, existem outras, mas as principais. A área fiscal, que lida com tributos, a área de folha, que lida com folha de pagamento, a área de escrituração, essa que eu estou gravando aqui no canal, que é de escrituração contábil, a área de abertura e fechamento de empresas e a área também de gestão em si, né? Então, basicamente, são essas aí. Existem outras áreas? Sim, mas as que eu pude observar lá, no que eu, inclusive, perguntei ao contador, são essas. Bom, então no vídeo de hoje, é muito possível que eu possivelmente teria que gravar 2 vídeos, porque eu já vi que a rotina é bem extensa. Vamos começar então. O que eu fiz no 25º dia? Depois de ter feito até aqui, até esse presente momento, até o 25º dia, eu aprendi a escriturar, eu aprendi a conciliar, e eu aprendi a encerrar ou realizar o encerramento da escrituração de uma empresa e aprendi a emitir relatórios. Então, a escrituração contábil de uma empresa, isso aqui é muito importante, se realiza no escritório de contabilidade a partir de 4 etapas, que eu vou repetir aqui. Ou seja, escrituração, débito e crédito, que você vai passar muito tempo fazendo isso. Segundo, via sistema ou via planilha do Excel. Segundo, conciliação, ou seja, depois que você fez toda a escrituração contábil daquela empresa, daquele período, daquele mês que seja, você realizará a conciliação, a conferência, basicamente, para ver se está tudo certo. Terceiro, encerramento. Você vai encerrar, então, toda a parte que você fez até então. Escriturou, conciliou, encerra toda aquela movimentação patrimonial. E, por fim, emite os relatórios. Os relatórios eu já mencionei no vídeo passado, mas, basicamente, o tema de abertura, o diário, o balancete de verificação, o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração da mutação do patrimônio, DMPL, né? Plano de contas e termo de encerramento. Esses documentos compõem, portanto, é a ordem, né, dos relatórios contábeis. Porque, no fundo, toda a contabilidade de uma empresa é realizada para que você entregue ao seu cliente esses relatórios, para que ele saiba disso, né? Ele apresentar isso onde ele tem que apresentar. E, é claro, o contador também precisa realizar várias atividades relacionadas ao governo com tudo isso aqui. Mas, basicamente, o que eu aprendi foi isso, né? Escriturar, conciliar, encerrar e emitir relatórios. Que é um baita de um processo, que pode levar... Veja bem, eu levei 25 dias para conseguir finalizar. Claro, não fiz apenas de uma empresa e também não fiz de um mês. No caso, eu estava cuidando de uma empresa ali que era referente a anos. Então, 2020, 21, 22, 23. Então, eu levei um tempão, né? E, por fim, como já mencionei no início desse vídeo, essas etapas da contabilidade compõem aquilo que eu já falei no início do vídeo sobre escrituração contábil, ou seja, a parte de contabilidade dentro do escritório, que juntamente com a parte de RH ou de folha e fiscal e também a parte legal, ou seja, abertura e fechamento da empresa, compõem os departamentos gerais da contabilidade.
Então eu fiz a emissão do diário completo, né, depois, 2020, 21 e 22, contabilidade baseada em premissas. Né, isso aqui é um outro tópico, né, que o contador me explicou, que toda a contabilidade ela é baseada em premissas, então documentos válidos e extratos bancários. Então, quais são essas premissas para uma contabilidade? É preciso ter algum documento válido, seja ele um extrato bancário, seja uma nota fiscal. Então, a emissão de relatórios eu emiti para 3 anos, no caso, para essa empresa que eu estava aprendendo e fazendo, né, da prática de fato. E como eu já disse, os relatórios, a emissão do relatório, ele tem uma ordem: termo de abertura, diário, balancete de verificação, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração da mutação do patrimônio líquido, plano de contas e termo de encerramento. Vamos ver o que mais. A contabilidade ela precisa ser baseada em premissas, beleza? Isso é só uma observação minha aqui. Depois disso é feita uma conversa com o cliente, quando você tem então segundo minhas anotações que o contador me passou. Então você já tem todos os relatórios daquele mês ou daquele ano, seja o que for. Então agenda uma conversa com o cliente e apresenta esses relatórios. Em seguida, leva-se ou coloca esses documentos à disposição da junta comercial, no caso aqui, estou em Curitiba, então a junta comercial do Paraná, né? Solicita registro dos livros, isso leva até 2 dias, paga uma taxa, e isso com certificado digital. Na verdade, o contador é que faz isso, né, para o cliente. Então, ele coloca ou disponibiliza esses documentos na junta comercial. Cara, é muito interessante. Tem uma observação que toda peça contábil, tudo isso que eu mostrei até aqui são peças contábeis, né? Toda peça contábil precisa de um responsável técnico. Então, é o contador que leva esses documentos ou disponibiliza hoje de forma online, né, com um certificado digital na junta comercial da localidade. Eu vou deixar no próximo vídeo a próxima empresa, né, para começar isso de novo, todo esse processo de escriturar, conciliar, encerrar e emitir relatório. Escriturar, conciliar, encerrar e emitir relatório. O que mais que eu tinha que mencionar? Eu estava falando alguma coisa e acabei me interrompendo eu mesmo no meio da conversa aqui. Cara, enfim, o que eu queria dizer antes é que, para finalizar o vídeo de hoje, que é muito interessante, foi muito interessante quando eu cheguei nesse 25º dia e consegui entender de modo abrangente, de modo geral, o que é que o contador faz na parte contábil. Na parte de RH, fiscal e legal eu não tenho a menor ideia porque eu não trabalhei com isso, mas na parte de contabilidade eu consegui entender a estrutura como um todo e isso foi tão bonito de ver, cara, que quando você começa a escriturar, você tem que conciliar, a parte que mais demora, sem sombra de dúvida, é escriturar, demora um monte. Depois você concilia, confere se está tudo certo. Se não tiver, você tem que refazer e alterar tudo o que precisar. Alterar não, modificar, né? Corrigir. Conciliar, né? Como já diz a palavra. Depois realizar o encerramento e emitir os relatórios. Quando você vê aquele conjuntinho ali, aquele massinho de relatórios, é uma coisa mais linda de ver. Puxa, fiz toda a contabilidade daquela empresa. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje. 25º dia, parte 1. Então, no próximo vídeo começarei a parte 2. Talvez até uma parte 3. Fico por aqui, valeu.